Bem-vindo e bem-vinda ao programa Conhecimento e Piedade, o seu programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós estamos com uma nova série, Resolução de Conflitos. É a terceira parte já dessa série que a gente tem feito, eu e o pastor Alberto, e fique aqui com a gente para conseguir resolver os seus conflitos, né? Para ver biblicamente o que a gente fala, o que a Bíblia vai falar sobre isso, e a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje sobre isso. Então, se você não assistiu as suas duas outras partes, calma. Você pode ir lá depois que acabar o programa e assistir na playlist lá. E depois comenta lá o que você achou, o que você vai mudar na sua vida. Comenta lá, deixa seu comentário, já comenta aqui no chat, coloca suas perguntas. Afinal de contas, o pastor Alberto responde tudo aqui. Então eu vou estar de olho no chat, nos seus comentários, nas suas perguntas, nas suas questões. Continue aqui com a gente, que vai ser um prazer ouvi-lo. Bom, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o pastor Alberto e ele vai falar um pouquinho mais sobre resolução de conflitos para a gente. Boa tarde você que está nos acompanhando no nosso programa, é um prazer servi-lo. Vamos então à terceira parte do nosso tema, resolução de conflitos, uma experiência que atinge a todos nós, a mim, a você, onde quer que nós estejamos, casais, pais, amigos, amigos da igreja, amigos de fora da igreja, todos nós estamos nos relacionando e nos nossos relacionamentos como pecadores, nós estamos em meio a tensões, às dificuldades dos nossos dilemas relacionais. No nosso primeiro programa abordamos ou olhamos para o tema relacionamentos de uma perspectiva da teologia bíblica, criação, queda e redenção. A proposta, o plano redentivo de Deus, o plano eterno de Deus para os relacionamentos. Primeiro, o nosso relacionamento com Ele. Em segundo lugar, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Vimos as influências do pecado, as consequências do pecado em nossos relacionamentos. E aí nós colocamos a mão na cabeça, na consciência e reconhecemos que todos nós estamos constantemente em dificuldades, em problemas relacionais. Nós, muitas vezes, somos tentados a achar que somos autossuficientes, autônomos, não precisamos de outras pessoas. É interessante observar que isto se reflete nos relacionamentos desde os nossos filhos, crianças, até os mais adultos, os mais velhos. Mas nós não paramos nas consequências do pecado, nós trouxemos a mensagem do Evangelho, a mensagem da redenção e como em Cristo os nossos relacionamentos podem ser redimidos. O nosso segundo programa falou a respeito de 3 modos básicos pelos quais as pessoas reagem a conflitos. Então nós falamos dos conflitos ou das respostas, das reações evasivas, das reações combativas e finalizamos o programa falando a respeito das respostas pacificadoras, sobre as quais nós vamos abordar com maior profundidade nos nossos próximos programas dentro da mesma série. O programa de hoje tem como a intenção, o objetivo de caminhar um pouco mais para alcançar o cerne destes problemas, destes conflitos relacionais. Nós abordamos inicialmente, obviamente, as consequências do pecado sobre os nossos relacionamentos, mas agora nós queremos tecer mais detalhes a respeito da progressão deste problema em nossos relacionamentos. Então, pensemos inicialmente que um conflito, antes de de vir à tona em nossos relacionamentos, ele começa com um simples desejo. O conflito sempre começa com algum tipo de desejo. E eu parto do princípio de que desejos não são em si mesmo algo errado. Deus criou a mim e a você, e Ele nos habilitou, Ele nos, desenhou de uma forma que nós vamos expressar sempre os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas afeições, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as coisas no que acreditamos, as escolhas que tomamos na vida.
Nós estamos dentro de uma teia complexa que expressa a experiência dos seres humanos. Portanto, quando nós olhamos para um desejo em si mesmo, não podemos dizer que todos os desejos do homem são pecaminosos. No entanto, por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa, eles podem controlar o nosso coração, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e se transformar gradativamente, progressivamente em exigências que nos levarão, com certeza, a conflitos. Eu desejo, então, seria o primeiro passo nesta progressão, olhando para conflitos de uma forma um pouco mais aproximada. Após desejarmos alguma coisa, e então aqueles desejos passarem a controlar os nossos pensamentos, as nossas escolhas, nós começamos a interpretar aquilo que desejamos como algo que merecemos, como algo que nós precisamos, que necessitamos. Ora, quando o objeto do meu desejo é interpretado de uma forma que eu necessito e que eu entendo que eu mereço aquilo de qualquer forma, a progressão está se agravando no nível do coração. Desejos não satisfeitos têm o potencial de penetrar cada vez mais fundo em nossos corações, começando a enxergar o desejo como se algo que nós queremos se transformasse em algo que é necessidade básica da vida e, portanto, precisamos ter aquele objeto para sermos felizes, para gozarmos ou termos segurança na vida. Talvez algum dos pensamentos que circundam a sua mente seja: eu trabalho duro a semana inteira. Será que eu não mereço um pouco de paz e sossego quando eu chego em casa? Você já passou por isso? Sabe, depois de enfrentar um dia inteiro de trabalho, enfrentar o trânsito louco da cidade onde você mora. Nós estamos em São Paulo, uma cidade maluca. Às vezes ficamos 1, 2 horas presos no trânsito. Chegamos em casa ansiando pela paz, pelo sossego e pelo descanso. Mas alguém se coloca no nosso meio para, de alguma forma, atrapalhar este desejo que nós temos. Pronto. Os desejos se transformaram em exigências. E no nível do coração, eu não simplesmente desejo, mas eu estou exigindo das situações. Vamos criar um quadro imaginário. Eu desejo, é interpretado da forma: eu mereço, eu necessito disso de forma mais básica. Daí, isso nos leva a criar uma teia de exigências. A busca de uma satisfação, de uma realização. Eu exijo isso. E se eu não tiver isso, então o conflito começa a se armar diante de nós. Eu desejo, eu mereço, eu necessito. Uma satisfação ou uma realização não concretizada, e aí, então, aquilo que era um simples desejo se transformou numa exigência, e uma exigência não realizada dá início a um conflito. Mesmo que o desejo inicial não seja inicialmente errado, ele se tornou tão forte que começou a controlar os meus pensamentos e o meu comportamento. E isto, em termos bíblicos, tem um nome: idolatria. Aquilo que era um desejo normal e simples tornou-se um problema idolátrico do coração. Talvez você pense em idolatria nos termos mais comuns de uma pessoa que constrói, digamos, uma imagem de madeira, de metal e se prostra diante dela. Mas a Escritura vai além quanto a este problema que é fundamental na experiência humana pós-queda, pós-entrada do pecado no mundo. Portanto, o ídolo é qualquer coisa além de Deus da qual dependemos para sermos felizes, realizados e seguros. Quando uma coisa substitui o seu amor e a sua adoração,
ao Deus Criador, então isso está se transformando num ídolo em seu coração. Mesmo cristãos sinceros lutam com o problema da idolatria. Podemos acreditar em Deus e dizer que queremos servi-lo, mas ao mesmo tempo podemos estar lutando com a realidade ou a presença de coisas que estão capturando o meu coração, que estão capturando a minha forma de viver. Vou dar exemplos para vocês. Isso porque a Escritura nos mostra este problema na vida do povo de Israel. Mas vamos tentar trazer para o nosso dia a dia, para entender ídolos no coração de uma forma mais concreta. O desejo por uma casa nova. O desejo por uma boa poupança que possa nos render lucro. Talvez o desejo de um marido de ter uma vida íntima com a sua esposa mais intensa. O desejo de uma esposa de estabelecer uma comunicação aberta, honesta com seu marido. Essas coisas são boas? Obviamente elas são boas. Elas fazem parte da forma como Deus estruturou a realidade para vivermos. Elas não são pecaminosas. No entanto, elas podem se transformar em um pecado. Se progressivamente esse desejo simples se torna uma exigência. E essa exigência faz com que o meu coração reaja de forma gradativamente impaciente, grosseira, áspera, quando os meus desejos não são realizados. Por exemplo, o desejo da casa própria é algo bom em si mesmo. Mas se para conseguir a casa própria você faz qualquer negócio, até mesmo negócios ilícitos, então aquele desejo que era algo bom inicialmente tornou-se em algo pecaminoso no seu coração. Eu desejo, eu exijo, as minhas exigências não são realizadas, eu parto então para um conflito e uma tensão. O próximo passo nessa progressão idolátrica, desde os desejos simples às exigências, é eu julgo. Quando as pessoas não satisfazem os nossos desejos e não cumprem as nossas expectativas, nós a criticamos e as condenamos em nossos corações. Eu gostaria de citar um homem de Deus que escreveu no jornal de aconselhamento bíblico, coletâneas de aconselhamento bíblico, a respeito desta fase, desta progressão idolátrica em termos de conflitos. O seu nome, David Powlison. Abre aspas. Nós julgamos os outros, criticamos, somos exigentes, importunamos, agredimos, condenamos, porque literalmente queremos ser Deus. Isso é abominável. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? A Bíblia diz: quem é você quando julga os outros? Nada mais que um aspirante a ser Deus. Nisso nos tornamos iguais ao próprio diabo. Por isto, não devo nos surpreender com a menção ao diabo em Tiago capítulo 3:15 e capítulo 4, versículo 7. Nós estamos agindo exatamente como o nosso adversário, que procura usurpar o trono de Deus e que atua como acusador dos irmãos, quando assim o fazemos. Quando você e eu brigamos, nossas mentes se enchem de acusações, todas as suas falhas e os meus direitos me consomem. Fazemos o papel de juiz farisaico dos pequenos reinos que nós estabelecemos. Fecha aspas. Eu julgo, então, seria essa terceira fase nessa progressão idolátrica. Um desejo simples que se transformou num desejo pecaminoso, idolátrico,
que se transformou numa exigência, que se transformou numa conduta de julgamento. Eu castigo seria a fase final nessa progressão idolátrica dos conflitos. Ídolos sempre exigem sacrifícios. Quando os outros não cumprem nossas expectativas, nossos ídolos demandam que eles sofram. Portanto, se eu desejo algo e esse desejo se tornou em algo pecaminoso, eu passei a exigir, as exigências não são realizadas, eu passo a julgar, o próximo passo é fazer com que as pessoas que se colocaram no nosso lugar ou diante de nós sejam punidas porque elas não fizeram o que eu quero que elas façam. Quando os outros não cumprem nossas expectativas, nossos ídolos demandam sofrimento. Ferir, se vingar das pessoas que não satisfizeram os nossos desejos passa a ser o alvo. Palavras ásperas. Nossos filhos fazem bico. Eles batem o pé. Eles fazem careta. É assim que esta progressão de conflitos acontece diante de nós na vida dos nossos filhos. Imprimir um sentimento de culpa no outro quando eu começo a agir e a articular uma situação para que aquela pessoa que não satisfez o meu desejo se sinta culpada. Nós somos hábeis em imprimir esse sentimento de culpa nos outros. Nos afastamos, damos um gelo, como falamos popularmente. São todos rituais de eu castigo, eu vou punir nesta progressão de conflitos que nós experimentamos. Mas a sua pergunta é, então, como é que eu vou resolver este problema? A palavra de Deus nos fala no livro de Tiago, no capítulo 4. Então, se você tem a sua Bíblia aí diante de você, abra a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 4, e eu vou dar brevemente aqui um panorama desses versículos. Tiago responde à origem, Tiago atinge o coração do problema. Ele diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês, os conflitos? De onde? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Tiago está apontando para esses desejos que nós estamos aqui tratando de forma particular, pormenorizada, tentando colocar para você essa estrutura progressiva dos conflitos, desde aquele desejo simples e autêntico e apropriado até o eu julgo, eu castigo. Ele vai além dizendo: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, diz o versículo 4. A tradução literal do grego é adúlteros. Quando nós elevamos os nossos desejos acima do nosso relacionamento com Deus, a despeito daquilo que a palavra de Deus nos ensina, eles se transformaram em ídolos, e esta relação idolátrica é um adultério espiritual. Eu estou abandonando o Deus único e verdadeiro para simplesmente viver em função dos meus desejos. Mas a palavra de Deus nos dá o caminho de volta. Ele primeiro aponta, então, para mim e para você, o caminho de volta. Ele nos mostra um Deus zeloso, ciumento, não de forma pecaminosa, mas os ciúmes de Deus têm a ver com o seu desejo de ter os seus filhos caminhando perto, como ovelhas, ao redor do Supremo Pastor. O texto então nos diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. Como você pode resistir ao diabo? Achegando-se cada vez mais perto de Deus. Limpem as suas mãos,
significam busquem santidade, busque arrepender-se dos seus pecados, identifique os seus ídolos, confesse-os a Deus e peça que o Senhor Deus trate o seu coração para que ídolos sejam gradativamente despojados. Purifiquem o coração, diz o texto, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. E o texto finaliza dizendo, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O caminho de volta é o caminho do quebrantamento, é o caminho da confissão, é o caminho de identificar ídolos e confessá-los a Deus e rogar que o Senhor, por sua graça, nos ajude a dar passos para despojar ídolos que estão reinando em nossos corações. Eu gostaria que então você meditasse a respeito deste trecho, desta exposição neste tema resolução de conflitos, quando nós tentamos então entrar dentro da estrutura interna de como os conflitos acontecem. E o que a Escritura Sagrada inicialmente nos dá, ela nos dá todos os recursos que eu e você precisamos para tratar os nossos conflitos. E o caminho inicial para tratar é coração quebrantado, é confissão, é purificar o coração, é lavar as mãos, é se humilhar diante de Deus. Que Deus muito o abençoe. E eu agora passo novamente a palavra para a nossa irmã Letícia Minervino, que então conduzirá juntamente comigo a um novo estágio, uma nova parte do programa de hoje. Que Deus abençoe. Muito bom, pastor. Esse contexto ajuda a gente a entender melhor como que o conflito acontece no nosso coração, qual a origem dele, né? A gente vê aí idolatria, a gente vê como que o julgamento acontece e tudo isso a gente vai aprendendo com a palavra de Deus a quebrar, né? A gente vai aprendendo e aprendendo com o próprio Deus, sendo cheios do Espírito Santo. Como o pastor falou, a palavra tem o seu poder, então a gente pode recorrer à palavra de Deus e aprender cada vez mais a como nivelar os nossos relacionamentos de forma que isso seja para a glória de Deus e que isso nos torne mais parecidos com Cristo, né? Deus é um Deus pessoal, é um Deus relacional e a gente pode se espelhar nele, se inspirar no Senhor para que a gente haja, para que a gente pense, deseje cada vez mais as coisas do alto e que as outras pessoas ao nosso redor vivam dessa maneira também. Eu quero convidar você a colocar sua pergunta aqui no chat. Vou convidar novamente. Aqui eu já vi a Zane, a Saniele, a Darlene. Muito boa tarde para vocês. Mulheres de Deus, eu já convido vocês a também colocarem aqui os seus comentários. Eu estou de olho no chat aqui. E eu já quero começar com uma pergunta para o pastor. Esse tema é muito importante para a gente, biblicamente, e é importante num nível que às vezes a gente não para pensar como os nossos relacionamentos têm sido afetados pelos nossos pecados, e a gente está cego num jeito que a gente não consegue identificar. Mas essa série eu espero que te ajude a identificar o seu coração, identificar as suas falhas, e eu já quero perguntar isso para ajudar a nossa vida, para o pastor Alberto responder as perguntas mais difíceis. Pastor, como que eu posso discernir se o meu coração está com desejos autênticos ou pecaminosos a respeito dessas idolatrias, dessas falhas nos relacionamentos? Como que eu discerno isso tudo? Excelente pergunta, Letícia. Vamos pensar junto a respeito de como dar passos práticos para esse discernimento. Obviamente, o discernimento é um exercício espiritual. Nós precisamos do Senhor. Então, para mim, o primeiro passo é a oração. Nós precisamos orar, porque o pecado, normalmente, ele cega o entendimento do homem e da mulher. Então, sem a ação do Espírito Santo, através da palavra de Deus, nós nunca iremos enxergar claramente os nossos próprios pecados. Então, nós precisamos orar e colocar diante de Deus o fato de que
o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Aqui eu estou citando João Calvino, né? Ele, nos seus escritos, falou: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Mas como ter esse discernimento? Primeiro passo, oração. Em segundo lugar, eu sempre gosto de ajudar aquelas pessoas que o Senhor me dá para caminharmos em aconselhamento, para que elas possam anotar reações emocionais. Digamos, se você tem uma situação seguinte: se eu não tivesse essa situação, ou se esta pessoa não tivesse feito isso, então a minha vida seria melhor. A minha vida seria melhor. Então, vamos pensar. As suas emoções estão se avolumando. Você está começando a estar mais facilmente irritado, irritada, quando você deixa de ter alguma coisa. Normalmente, aquelas irritações, né, que nós chamamos de forma moderna de estresse, aquelas irritações, elas podem ser usadas para que você possa identificar algumas coisas, digamos, na sua vida diária. Normalmente nós ficamos irritados com as coisas. A irritação vai crescendo, ela está crescendo a cada dia. Digamos, eu quero uma coisa, ou eu esperava que deveria acontecer alguma coisa, não aconteceu, e eu começo a me irritar. As minhas emoções estão saltando dos meus poros, do meu coração. As escolhas que eu tenho feito talvez estejam agravando mais esta relação. Então, estes sinais mais concretos, digamos, essas irritações, elas vão estar dando sinais para nós. Então, não desperdice, digamos, as suas emoções para discernir isso. Talvez uma boa pergunta, Letícia, seja: por que isso está trazendo tanta raiva ao meu coração? Sabe, porque, digamos assim, quando eu mando que os meus filhos façam alguma coisa e eles não fazem, isso está me levando a uma explosão de ira. Existem duas possibilidades aqui, vamos pensar juntos. Não há nada de mal numa mãe ou num pai exigir dos seus filhos respeito e obediência. Não há nada de mal em nós esperarmos deles que eles utilizem os dons que Deus deu a eles da melhor forma possível. Mas se esse desejo está me levando a uma explosão de ira, a uma irritação, e eu estou chegando ao nível de ser injusto, injusta, punindo eles para que eles façam aquilo que eu quero, então algo está acontecendo de errado. Eu não estou dizendo que um pai não deve disciplinar um filho desobediente. Se você o alertou, se você o instruiu e ele, assim, repetidamente está desobedecendo você, então ele precisa ser disciplinado, com certeza. Mas isso não nos justifica ou não nos dá, digamos, a autorização, Letícia, para explodir em ira, para, digamos, discipliná-los com ira no coração. E isso aqui é um problema sério, porque pais que disciplinam com ira no coração, eles normalmente se excedem na disciplina. Então, se alguma coisa está acontecendo, digamos, se esse desejo não me leva a responder de forma compassiva para com os meus filhos, de uma forma a ter paciência, porque eles são seres humanos pecadores, eles precisam da ministração da palavra de Deus. Então eu estou caminhando progressivamente, com compaixão e paciência, amor e firmeza, para tratar essas questões com eles. Mas se o meu caminho está sendo outro, aquelas gritarias dentro de casa, aquela forma agressiva, áspera e até mesmo violenta, isso é pecado. Isso precisa ser, então, discernido. Porque, então, os meus desejos, que eles começaram de forma própria, autêntica,
eles começaram a se transformar em desejos idolátricos, porque eu não estou preocupado, em primeiro lugar, com a obediência dos meus filhos para com o Senhor, para com Deus, mas eu estou querendo tomar o lugar de Deus. Nós podemos aplicar isso, Letícia, a relacionamento entre amigos. Digamos, qual foi a última conversa que você teve com alguma pessoa e aquela conversa te deixou lá dentro irritada? Qual foi a última conversa que você teve? E você simplesmente, digamos, se sentiu irritado, talvez até desrespeitado. Ok, se você foi desrespeitado e a pessoa de fato falou alguma coisa imprópria, sem amor, existe aqui, obviamente, um problema da parte dela. Mas a palavra de Deus nos dá todos os recursos para que nós possamos reagir de forma piedosa quando somos, de alguma forma, maltratados, quando somos desrespeitados. Aquele desrespeito não vai ser solucionado reagindo da mesma forma, entende? Existem caminhos piedosos para tratar isso. E, obviamente, no contexto de cristãos que precisam buscar ser cheios do Espírito Santo. Né, quando nós olhamos ali para a carta de Paulo aos Efésios, ele fala sede cheios do Espírito Santo. E na sequência ele vai falar sobre relacionamentos de marido e mulher, de filhos e pais, de patrões e empregados. Ou seja, para nós realmente lidarmos com esses relacionamentos e conflitos de uma forma piedosa e bíblica, nós precisamos de Deus em todo o processo. Então, que discernimento existe? Existe um primeiro passo da oração e também existe algumas marcas concretas. E uma das mais interessantes para nós observarmos, Letícia, é a marca de como nós estamos reagindo no mundo das afeições, das emoções. Por que eu estou me irritando tão facilmente na situação A ou B, com pessoa C ou D? Então isso vai nos dar como se uma dica que está começando lá no coração. Isso nos ajuda a ter discernimento. O Senhor e essas marcas que Ele deixou em nós nos ajudam nessa empreitada de discernir um desejo autêntico para um desejo idolátrico, pecaminoso. Muito bom, pastor. E é muito interessante ver como que é importante a gente ser sincero, né? A gente tem que ser sincero conosco, né? Nós temos que lidar de forma realista com os nossos próprios pecados, com o nosso coração e estar comprometido com a nossa transformação. Vai ser doloroso, né? Olhar para as nossas emoções e ver que elas indicam uma idolatria do nosso próprio coração é pesaroso, é doloroso, a gente vai contra o nosso orgulho, aperta a nossa carne, mas no final das contas, quando a gente vê o tratado do Senhor, quando a gente vê que aquilo vale a pena, porque tratar os relacionamentos no nosso próprio coração é algo que vale a pena. Depois a gente vê que aquilo é algo que o Senhor desenhou pra gente viver até que o nosso corpo seja glorificado, que a gente viva com Ele, né? Exatamente. Então, usufruir dessa peregrinação dolorosa que a gente tem, porque o sofrimento também faz parte da mudança, faz parte da glória que há de vir, né? É difícil. O caminho da Escritura Sagrada sempre é o mais difícil. Não posso encobrir isso, porque é lidar com o nosso próprio coração, é lidar com desejos fortes, né? Que a sensação é que a gente não vai conseguir. De fato, nós não vamos conseguir por nós mesmos. Nós necessitamos do Senhor neste processo de resolver conflitos biblicamente. E é interessante porque começa com aquele primeiro pontinho das bem-aventuranças, né? Da humildade. Exatamente. A gente só vai conseguir crescer, progredir espiritualmente na nossa dependência total, na nossa confiança total daquele que pode todas as coisas, né? Exatamente. Lembrando aqui, boa lembrança, Letícia, porque ao você mencionar a humildade, eu me lembro de Efésios capítulo 4,
né, com aqueles 3 ingredientes, né, que nós estamos trabalhando na nossa escola bíblica dominical: a humildade, a mansidão e a paciência. Esses 3 ingredientes, essas 3 virtudes, elas são infalíveis, né? Então, quando nós buscamos humildade, né, quem nós somos? Nós somos pecadores depravados. Nós não merecemos absolutamente nada. Essa é a verdade. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, desce do Pai das luzes, né? Então, tudo que nós temos é pela graça de Deus. Então, quando nós nos colocamos no nosso lugar, alguém que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, fomos amados, incluídos na família de Deus, por um Deus que é santo, é justo, um Deus que a sua glória não aumentaria ou diminuiria se ele nos jogasse no fogo do inferno. Mas ele não fez isso. Ele nos salvou. Então, estas realidades espirituais devem nos levar a reconhecermos quem nós somos. E se nós somos que fomos agraciados por Deus, nós precisamos realmente aprender de Cristo, aquele que é verdadeiramente humilde, manso de coração, aquele que verdadeiramente ama. Então, esses 3 ingredientes, veja lá, Efésios capítulo 4, você vai ver esse chamado do apóstolo Paulo a experimentar aquilo que já é nosso, que já é da igreja, que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Exatamente. Isso me lembrou, pastor, o livro Guerra de Palavras, do Paul Tripp. Então, fica aí como indicação para vocês, quando ele fala dessa avaliação que ele teve, essa manutenção da humildade, de checar o próprio coração. Ele falou que ele não era uma pessoa humilde, né? Ele não fazia essa autoanálise. E quando a esposa dele chegava a falar para ele, você tá errado nisso, nisso e nisso, ele ignorava, falava que ela estava viajando, né? E até o momento em que ele caiu em si, né, pela graça de Deus, o Espírito Santo incomodou, e ele percebeu o quanto ele era orgulhoso e o quanto ele feria e desejava ferir com as palavras, né? E aí, a partir de então, ele pediu perdão para a esposa e as palavras duras começaram a ir sumindo, né? Mas ele falou que ainda assim é uma luta, porque da mesma forma em que a comunicação é um dom que Deus tinha dado para ele, da mesma forma era algo que ele tinha que se policiar para não usar contra a palavra de Deus, né? Sim. O mesmo dom e o mesmo talento que Deus tinha dado para ele a favor do reino, ele estava tornando em maldição. Então, como a gente pode usar a nossa comunicação, os nossos talentos para um desserviço, né? Quando, na verdade, a gente foi chamado para servir as outras pessoas com tudo isso. E, pastor, outra coisa, não posso esquecer das indicações aqui, meu papel é esse, é lembrar você. Quando o senhor falou de ira, eu me lembrei que a gente tem uma série aqui, que a gente até fez com o pastor Robert, né? Sim. Sobre ira. Então, para você que, meu Deus, quero entender melhor esse conceito de ira dentro desses conflitos nos relacionamentos, checa lá depois a nossa playlist, tem lá a série inteirinha para você de ira, e tem como lidar com filhos, tem como lidar com um monte de coisa aí, com vários conflitos, e como entender a ira do próprio coração. Então, se você quer entender melhor as emoções, a gente já tem aqui uma série para te ajudar. E, pastor, essa parte que a gente falou sobre as evidências, né, através das emoções, como que isso gera o conflito no relacionamento e como que a gente nivela isso biblicamente, porque ao passo que eu consigo discernir o meu coração, né, os meus desejos, como o senhor falou, com essas emoções, eu também tenho que tomar cuidado para que elas não sejam o vetor, não sejam expostas na minha comunicação para falhar com o outro, né? Então, por exemplo, explodir em ira. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Como que eu uso elas a meu favor a ponto de identificar os meus desejos, mas ao mesmo tempo de ter controle e domínio próprio para que elas não sejam expostas da maneira errada? Nós entramos então no campo das emoções, e aquilo que nós falamos no momento de exposição, as nossas emoções foram criadas por Deus, nós somos um ser complexo, né? Deus nos criou com habilidades ou capacidades cognitivas,
exercemos os nossos pensamentos, a nossa intelectualidade dentro de um mundo de Deus. Deus nos deu as nossas afeições, nós exercíamos as nossas afeições diante do Senhor, digamos, os nossos sentimentos. Então, quando nós falamos de emoções, sentimentos, nós não estamos falando de algo que não é espiritual. Né? Algumas pessoas erroneamente falam: o meu problema é emocional e não espiritual. Isso é um equívoco. Né? Um problema emocional, ele é sempre um problema espiritual. Então, nós somos seres religiosos. Todos os movimentos que acontecem dentro de nós refletem e eles saem em duas direções, ou em adoração ou em rebelião. Então, as nossas emoções não podem ser vistas à parte do nosso relacionamento com Deus. Mas, obviamente, no mundo caído, elas foram atingidas pelo pecado. Em terceiro lugar, nós fomos criados pessoas, digamos, com uma volição, as nossas vontades, as nossas escolhas, o nosso comportamento vai reverberar e refletir aquilo que nasceu no coração. Ok, falamos então dessas afeições. As minhas emoções, Letícia, as nossas emoções, elas revelam as questões mais profundas que nós temos quanto ao nosso relacionamento com Deus. Então, nós precisamos prestar bem atenção a elas. Deixe-me dar alguns exemplos. Você falou da ira. Vamos dar um zoom e aproximar essa experiência que é tão comum na realidade ou na experiência humana. E como a Letícia falou, né, se você quiser ouvir mais sobre ira, nós temos uma série inteira lidando com a ira biblicamente. Então, vamos pensar a respeito da ira. A ira é como se fosse um juiz dentro de nós. Nós estabelecemos, digamos, uma regra, uma lei. Essa lei ela foi infringida, ela foi quebrada. Então eu me insurjo para punir aquele que quebrou a lei que eu estabeleci, aquilo que eu quero, aquilo que deveria ser feito e não foi feito. Então eu me coloco no lugar de Deus, mas só que a minha justiça ela é manchada pelo pecado. Então, obviamente, é como se eu arregaçasse as mangas e disse assim: se Deus que está vendo algo injusto não faz nada, eu mesmo vou fazer. Esse é o movimento, é isso que a ira está falando, digamos, em nossa relação com Deus. Vamos pensar a respeito, digamos, do medo. O medo também é uma experiência humana. Não toda a expressão do medo é pecaminosa. Quando o medo, obviamente, ele começa a se avolumar, a controlar você, todas as suas escolhas, pensamentos passam a ser tomados, digamos, ditados pelos seus medos, então ele está cruzando uma linha daquilo que é algo, entre aspas, normal no mundo caído, para algo pecaminoso, Mas o que o medo está falando? O medo está falando que Deus não está presente e eu preciso fugir para uma zona de conforto, para uma zona onde eu estou me sentindo mais seguro. Então, percebam só que as nossas emoções, elas estão nos dando informações a respeito do nosso relacionamento com Deus. E é justamente num exercício de submissão das nossas emoções à palavra de Deus que elas vão sendo redimidas progressivamente. Então elas são perigosas, ok? Elas podem fazer com que uma pessoa, digamos, seja completamente conduzidas por tudo que sente. Normalmente, nós fazemos escolhas, nós reagimos de forma impulsiva, dominado pelas nossas emoções. Então, quando nós fazemos isso, nós precisamos, então, dar os mesmos passos. Nós precisamos reconhecer, digamos, esse caráter espiritual religioso das nossas emoções.
Nós precisamos, então, de uma referência fora de nós mesmos, porque nós precisamos de resgate. Então, eu preciso, então, pela fé, submeter as minhas emoções a este Deus. Vamos dar um exemplo para que nós possamos ser mais concretos nesta minha palavra, nessa tentativa de responder à sua pergunta. Se eu não respondi o que você perguntou, você me ajuda, Letícia, por favor. Mas vamos pensar da seguinte forma. Digamos, uma irmã que chega para mim e diz assim, olha, pastor, eu, quando não vou com a cara de uma pessoa, eu deixo muito claro que eu não vou com a cara dela. Eu não sou hipócrita. E aí ela usa um argumento dizendo assim, porque a Bíblia não nos ensina a hipocrisia, mas a verdade, a honestidade. Então, pastor, eu dou um gelo mesmo. Eu nem chego perto. Não é verdade, pastor? Então vamos lá pensar nessa colocação dessa irmã amada. Então isso é uma situação real, né? Não, que aconteceu há muito tempo atrás. Então, para dar um pequeno choque nela, Letícia, eu disse o seguinte, não, nós devemos ser hipócritas, sim. E ela tomou um susto, arregalou os olhos, como assim, pastor? Que coisa, que heresia é essa, né? E aí, então, vamos conversar a respeito disso. A Bíblia nos chama a trair as nossas emoções pecaminosas, nesse sentido que eu estou falando. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu não quero que você confunda o fato de que, digamos, essa pessoa talvez não seja a sua melhor amiga, com quem você vai confidenciar todas as suas lutas mais profundas. Mas a Bíblia nos ensina, dizendo para essa irmã, que nós devemos amar o próximo, nós devemos fazer algo de forma concreta. E Deus fez isso conosco, e nós estamos simplesmente reverberando, expressando aquilo que Ele fez conosco. Nós éramos inimigos da cruz e Deus morreu por nós. Então Deus provou o seu amor sendo nós ainda pecadores, Romanos capítulo 5. Então, o que é que nós devemos fazer? Né? Nós devemos nos aproximar daquela pessoa a despeito dos nossos sentimentos, das nossas emoções, nesse sentido, a hipocrisia, né? Eu não preciso ser autêntico com emoções que estão me levando para algo obscuro, pecaminoso. Então eu preciso dar passos. Eu devo orar por ela. A oração quebra barreiras no coração. Senhor, o que está acontecendo lá no meu coração, né? Por que eu não fui com a cara dessa pessoa? Eu, obviamente, devo ser sábio nos meus relacionamentos, mas eu preciso me mover em direção àquela pessoa. Tá? Nós precisamos nos mover e fazer aquilo que é bom, servi-la, orar por ela. E eu creio que esses são passos bíblicos para quebrar essas resistências do nosso coração pecaminoso. Então nós precisamos lidar com as emoções de uma forma bíblica. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, pastor. Inclusive, eu lembrei de um livro que eu li do C.S. Lewis. Eu acho que é... Hoje eu tô toda literária, né? Dando coisa de livro. Mas acho que é Os Quatro Amores, se eu não me engano. Ele fala sobre essa questão de amar, né? Uma pessoa que, a priori, nós não temos uma afeição, né? E ele fala assim, eu fiquei meio aturdida quando eu li essa parte, mas ele fala desse jeito. Nós temos que fingir amar aquela pessoa. E aí depois ele explica, obviamente. Ele fala assim, eu ajo como se eu já a amasse para que meu coração aprendesse a amá-la de fato. E aí ele falou, isso acontece, eu vou lutando contra as minhas próprias emoções pecaminosas, e isso vai acontecendo de tal forma que quando eu vejo, eu tô amando aquela pessoa de verdade. Que máximo. Muito legal, né? Eu me lembrei, Letícia, de um exemplo que Ed Welch falou numa pregação dele na igreja, né? Ele usou o exemplo do chá verde. Ele diz assim, existe alguma coisa mais nojenta do que chá verde? Pela manhã, pelo amor de Deus, esse negócio é muito ruim, né? Mas o benefício dele é extraordinário, né?
Então é um detox, né, que chamam, né? Então para o corpo é muito bom. Mas ele disse que ao passo que ele tomava aquele chá verde, ele não era mais tão ruim assim, né? Então a mesma coisa pode ser aplicada nas nossas emoções e relacionamentos, né? Então eu não fui com a cara, então eu não posso ser conduzido pelos meus sentimentos. Eu tenho que ser conduzido pela fé em Cristo Jesus. Exatamente. E na palavra. Então a fé nos move a fazer coisas concretas pela fé para ir quebrando essas coisas do nosso coração. Porque a gente é complicado, viu? A gente é um negócio assim que só Jesus na causa. Isso é interessante porque como a gente falou de Jesus ser o nosso modelo, ele nos amou mesmo nós não sendo amáveis, né? Exato. E a gente tem que seguir o passo dele, o exemplo dele e amar pessoas que aos nossos olhos e no nosso padrão não são amáveis, né? Exatamente. Então, tem pessoas que de fato não facilitam essa jornada, né, pastor? E aí eu queria fazer a última pergunta para fechar, assim. O que eu faço quando aquela pessoa realmente me prejudicou? Como que eu lido? Como que eu... A gente já deu um spoilerzinho aqui, falando sobre amar até quando a pessoa não for amável. Mas como eu posso doutrinar o meu coração de forma intencional? De amar aquela pessoa que realmente me prejudicou e de fato me trouxe algum prejuízo. Letícia, vamos pensar no relacionamento de Deus com o seu povo. Deus continuamente se manifestava em graça ao seu povo. De contrapartida, o povo de Israel continuamente estava numa espécie de espiral descendente de rebelião. Mas, digamos, uma das declarações de amor mais belas que eu vejo na Escritura Sagrada é o que nos fornece o livro do profeta Oséias, né, que ele nos amou com cordas humanas. O profeta Oséias cria ali uma figura, né, de eu te dei de comer, né, eu te amei com um amor profundo, mas vocês foram rebeldes. Então nós temos uma figura clara da Escritura Sagrada de um Deus que está vindo intencionalmente em direção ao povo de Israel que se rebelou continuamente contra ele. Obviamente, esse povo se rebelou e Deus, como um Deus que é Pai, Deus os disciplinou. Eles foram disciplinados pelo Senhor. Então, nós temos aí mais uma referência. A Escritura Sagrada diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. A Escritura Sagrada também, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, nos dá passos para tratar com a pessoa, no caso, que pecou contra nós. Né? Então, na nossa lógica, se você, Letícia, pecou contra mim, você que vinha me pedir perdão. Nessa lógica, a lógica da Escritura é inversa. A Escritura diz que se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Então essa é a primeira investida, né? Então nós vamos até o irmão. E se nessa conversa as coisas forem tratadas, então você ganhou o seu irmão. Então, mas, no caso, se isso não foi estabelecido, nós podemos então ir para um outro estágio. Nós podemos chamar um irmão ou uma pessoa que foi testemunha, madura na fé, piedosa, para que nós dois possamos ir até aquele irmão e com muita humildade falarmos a verdade em amor para que a verdade e a reconciliação seja estabelecida. Então, se o teu irmão te ouviu, ganhaste o irmão, resolveu o problema. Se nessa segunda instância esse irmão não ouviu e a reconciliação não foi estabelecida, então a Escritura Sagrada nos orienta a levar isso à igreja, à liderança da igreja. Então, no nosso caso, no nosso sistema,
ao conselho da igreja. Se a sua igreja não é uma igreja com um sistema presbiteriano, leve este problema então ao pastor da igreja, né? A liderança da igreja, para que isso seja tratado de uma forma bíblica, amorosa e firme, porque nós precisamos de firmeza para tratar essas coisas. Então, a Bíblia dá esses 3 passos, e se a pessoa assim mesmo se mantém resistente, dura, a Bíblia fala, trate-o como gentio. O que significa isso? Significa dizer que aquela pessoa está dando provas concretas que ela não é alguém que é filha de Deus. Isso deve fazer com que eu jamais me aproxime mais dela? Não. Se nós tivermos oportunidades, a igreja, nós devemos continuamente falar a verdade em amor para aquela pessoa, crendo que se de fato for da vontade do Senhor, ela será quebrantada, ela será transformada. Porque nós não caminhamos nesses passos bíblicos, Letícia, de resolução de conflitos, de confissão de pecados. Normalmente os relacionamentos em muitas igrejas são relacionamentos intrincados, conflituosos. E isso é a causa de tantas divisões, né, no meio do corpo de Cristo. Então isso é importante. Nós aprendemos aquilo que está na Escritura Sagrada e pela fé, com sabedoria e amor, nós podermos buscar a reconciliação, a resolução do conflito no que depender de nós. Eu sei que muitas vezes a situação pode até ser uma situação de risco para você ou para uma família, e muitas vezes no mundo quebrado, numa situação muito complexa e arriscada, que traz até mesmo ameaças, o sábio é entregar nas mãos de Deus, que é o justo juiz, e se recolher confiando no Senhor. E eu lhe digo que é difícil confiar na justiça de Deus, porque nós queremos resolver do nosso jeito. É verdade. Né? E não entregar nas mãos de Deus, que é o justo juiz. É verdade. Mas existe uma boa notícia pra gente, e existe uma esperança, que é justamente entregar nas mãos do Senhor, e Ele vai fazer a obra, Ele vai resgatar as pessoas. Cabe a nós orar por elas e orar para que o nosso coração também seja transformado nesse processo, porque é uma via de mão dupla. A gente não pode pensar que é só o tratamento do outro, mas que o nosso coração também está sendo quebrado e está sendo restaurado pelas mãos do próprio Deus. Então eu já te convido a estar aqui quinta-feira, às 2h30, para a gente falar mais um pouquinho sobre resolução de conflitos, né, pastor? Exatamente. Nós vamos continuar a nossa série, não somente na quinta-feira que vem, também no próximo mês. Eu entendo que este tema é muito útil e edificante para a Igreja de Cristo. Nós vamos começar a tratar de questões mais específicas, né, digamos, conflito na amizade entre mulheres, entre homens, entre casais, entre pais e filhos. E nós queremos a sua participação. Deixe aí os seus comentários, as suas perguntas no nosso chat, e eu te vejo na semana que vem no programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nos vemos na semana que vem.